Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar um pouquinho sobre calendário. Como assim sobre calendário? Como que pode ser cobrado isso daqui numa prova de concurso? Gente, isso daqui é muito importante. Por quê? São aquelas questões que ele fala, se tal dia caiu em uma quinta-feira, quando que pode cair daqui 3 meses em outra quinta-feira? É desse estilozinho assim. Também tem aquela parte, poxa, se um ano foi bissexto, então quando vai se tornar a ser bissexto? Então são questões que a organizadora pede para que vocês, candidatos, tenham um senso crítico e uma noção de espaço-tempo. Então vocês deverão saber algumas condições sobre o quê? Sobre justamente o calendário. Mas o que seria, então, a palavra calendário? Calendário nos remete ao seguinte, olha só. Ele visa atender às necessidades da população através de um sistema de contagem, onde as principais unidades, ou seja, o que nós basicamente utilizamos em calendário seria ano, mês, semana, dia. Também é possível que vocês tenham que saber sobre horas, minutos, segundos. Então, essas informações, elas são muito importantes. Por que elas são muito importantes? Porque através delas que vocês vão ter que analisar, ter um senso crítico para aí sim resolver questões onde vão englobar várias situações, problemas disso daí. Então são situações, problemas que vocês devem resolver para chegar a alguma determinada conclusão. Sobre o quê? Sobre um tal de calendário, tá bom? Mas para resolver essas questões não tem uma fórmula mágica. Vocês têm que saber algumas condições. Então são algumas dicas que eu darei para vocês que vocês já têm que saber, são preconceitos que vocês devem saber para resolver questõezinhas que envolvam a palavra calendário. E que seriam essas dicas então? Seriam tudo isso daqui, mais o ano bissexto, que depois é o nosso próximo slide. Então vamos ver isso daqui, o que vocês precisam saber disso. Olha só. Um ano, ele tem 365 dias e 366 dias se for bissexto, ok? Um ano, gente, ele também está dividido para nós em 12 meses, lá de janeiro até dezembro. O mês, ele tem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que terá 28 dias, se não for bissexto, e 29 dias, no caso de ser um ano bissexto, tá bom? O que mais que vocês devem saber? Um dia tem 24 horas. Uma hora, ela tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Isso daqui, professor, mas isso daqui todo mundo sabe. Sim, mas pode ser que na hora da prova, na hora da correria, vocês acabam esquecendo. Isso daqui é de suma importância para resolver esse tipo de questão. Agora, o que muita gente não sabe é o quê? Que um ano, ele tem 52 semanas mais um dia. Agora, se esse ano que nós estivermos falando for um ano bissexto, além das 52 semanas, ele vai ter 2 dias. Então são 52 semanas exatas mais 2 dias. E semana, pessoal, semana ela tem, para nós, 7 dias. Por que 7 dias? Vai lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso daqui que são a nossa semana. Nossa semana é composta dessa maneira, ok? Olha só então, para nós definirmos o ano bissexto. Um ano, ele é dito bissexto, o quê? Se ele for divisível por 4. Só que esta não é a única condição para que tenhamos um ano bissexto. Por quê? Pensamos o seguinte, um ano ele vai ser divisível por 4, certo? Então, sendo assim, essa divisão ela é exata, ou seja, o resto dessa divisão será 0. Então, poderíamos afirmar que seria um ano bissexto. Se não fosse pelo fato que, se também for divisível por 100, o que vai acontecer? Este ano não vai ser bissexto, exceto se além de 100 for por 400. Então, vamos pensar no seguinte, pensem no 2012, o ano de 2012. O ano de 2012, ele foi um ano bissexto. Por quê? Porque, vamos pensar, olha para o final dele aqui, 12. O 12 ele é divisível por 4. Se o 12 ele é divisível por 4... e não é divisível por 100, por quê? Porque 2012 não é divisível por 100. O 2012 é divisível por 4, mas não é por 100. Então, se ele já é por 4 e não é por 100, eu já concluo que ele ou seja, foi um ano bissexto. Agora, olha os dois exemplos que eu trouxe aqui, onde envolve o 100 e o 400. Vamos pegar o ano de 2000. O ano de 2000... ele foi divisível por 4, ou seja, 2000 é divisível por 4, porque termina em 00, então dá para dividir por 4.
Agora, o 2000 também é divisível por 100. O número 2000 dá para dividir por 100. Daria o quê? 2000 dividido por 100 daria 20. Então, beleza. Então, eu não poderia ter tanta certeza se ele foi ou não bissexto. Aí eu tenho que pensar o quê? Na terceira etapa, que é o quê? Saber se ele vai ser divisível por 400. Bom, o 2000, ele é divisível por 400 também. Então, se ele é divisível por 4, infelizmente foi por 100, mas foi por 400, eu afirmo que ele é bissexto. Então, se ele for divisível por 4 e por 100, mas não por 400, aí não é bissexto. Agora, se ele é divisível por 4, ele foi divisível por 100 e foi divisível por 400, essa condição de 100 aqui, ela cai por água abaixo. Por quê? Porque aí nós podemos ter certeza que será um ano bissexto. Então, olha só, o outro que eu trago aqui, ó, a 1800. 1800, ele é divisível por 100, daria 18. Só que se eu pegar o 1800 e dividir por 400, não dá exato. Então, 1800, primeiro passo, era divisível por 4? Sim, é divisível por 4. É divisível por 100? Sim, é divisível por 100. Então, é divisível por 400? Não. Então, 1800 não é um ano bissexto. Não foi um ano bissexto. Agora, o 2000. O 2000 é divisível por 4? Sim. É divisível por 100? Sim. É divisível por 400? Sim. Então, ele foi um ano bissexto. Então, vocês têm que ficar atentos ao seguinte. Não é apenas saber se vai ser divisível por 4 ou não. Por quê? Porque se ele for divisível por 4 e divisível por 100, mas não divisível por 400, ele não é bissexto. Agora, se ele é por 4, não é por 100, cara, aí já o quê? Aí já podemos afirmar que ele é bissexto. Agora, se ele é por 4, é por 100 e é por 400, também podemos afirmar que é um ano bissexto. Ah, mas o ano bissexto vocês podem relacionar também com o nosso dia a dia com o quê? Peguem um ano que vocês lembram que foi um ano bissexto e aí façam de 4 em 4 anos, porque a cada 4 anos que nós colocamos um dia a mais no mês de fevereiro, porque ele teria 29 dias. Porque o nosso ano ele não tem exatamente 365 dias, ele tem 365,25 dias. Então, esse 0,25 aí seria 25%. Então, para dar um dia completo, a cada 4 anos, nós devemos acrescentar um dia no mês de fevereiro. E ficou convencionado que esse dia sempre vai ser acrescentado em fevereiro. Então, teremos 29 no mês de fevereiro e não apenas 28. Ok? Então, com essas informações que eu trouxe aqui sobre semanas, dias, meses, anos, ano bissexto, você tem todas as condições para o quê? Para resolver questões que envolvam esse problema de calendários. Então, vamos ver como é que essas questões podem ser abordadas para vocês. Eu trouxe aqui 11 questões que estudaremos esta parte de calendários. Então, vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre calendários, tá bom? Vamos ver a primeira questão, então? Olha só. Primeira questão. Em certo ano, o dia 31 de dezembro caiu em um domingo. Em um reino distante, o rei fez o seguinte pronunciamento: como as segundas-feiras são dias horríveis, elas estão abolidas a partir de hoje. Assim, em nosso reino, cada semana terá apenas 6 dias, de terça-feira a domingo. Portanto, como hoje é domingo, amanhã, o primeiro dia do ano novo, será terça-feira. Cara, olha só que contextualização que ele fez aqui. Um pouco difícil. Mas olha a dica que ele nos deu. O ano novo não foi bissexto. Então, nesse reino distante, o dia de Natal, que é 25 de dezembro, caiu no quê? Numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta ou num sábado? Vamos analisar a situação. O nosso ano, então, aqui nesse reino, esse ano novo nesse reino, ele não vai ter 366 dias, porque não foi bissexto. Logo, este ano novo, ele terá 365 dias, certo? Ele quer saber exatamente que dia que caiu o Natal. O Natal cai no dia 25 de dezembro. Ótimo, isso daí todo mundo sabe. Mas em qual dia da semana? Então, veja bem, eu não quero analisar o 365 completo, eu quero analisar até o dia de Natal. De acordo com o ano de 1 a 365, que posição que o Natal vai ocupar? O Natal é 25, né? Então, depois do Natal, nós teremos 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Aí terminaria o meu dia de número 365. Então, ó,
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consequentemente, eu não quero analisar todo o ano de 365 dias. Eu quero deixar esses 6 dias de fora. Então, quantos dias que eu tenho que analisar? 365 menos 6, que dá 359. Logo, o dia 25 de dezembro estaria neste dia do ano, tá bom? Então, é isso que nós vamos estudar, é isso que nós devemos analisar. Então, se nós devemos analisar isso aqui, eu vou apagar aqui para ter um pouquinho mais de espaço para estarmos resolvendo. Olha só, eu tenho que analisar em qual dia da semana que esse daqui está. Porém, cara, neste reino, ele está falando que não existe a segunda-feira. Então, se ele não existe a segunda-feira, a semana ela não tem 7 dias. Esta semana aí, ela teria 6 dias. Se ela teria 6 dias, eu devo fazer o que então? 359 dividido por 6, para saber quantas semanas completas nós teremos e quantos dias devemos caminhar até chegar no dia de Natal para saber qual vai ser o dia da semana dele. Então, vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó. 359 dividido por 6. Eu tenho que pegar aqui, ó, 35, que vai ser por 5, que dá 30. Sobra 5, abaixo 9, então seria 9, que dá 54, para 59 sobra 5. Olha só que bacana. Então nós teremos 59 semanas completas, mais 5 dias. Poxa, como assim 59 semanas completas mais 5 dias? Olha só, nós analisamos aqui que o que ele está falando foi no domingo, não foi? Então vamos pensar, nós temos domingo, temos segunda, temos terça, temos quarta, temos quinta. Vamos pegar esse resto, porque eu só uso, nessas contas de calendário, eu só uso o resto. Então nós temos quinta, temos sexta e temos sábado. Porém, isso daqui é o que nós conhecemos. Este rei, ele é tão autoritário que ele eliminou as segundas-feiras. Logo, a minha semana ela não tem segunda-feira, ela vai de domingo para terça-feira. Veja bem, então se desse domingo, o meu resto seria 0. Se desse terça, o meu resto seria 1. Quarta, o meu resto seria 2. Quinta, seria 3. Sexta, seria 4. Sábado, seria 5. E depois já começaria a semana novamente no domingo, que seria 0. Porque se fosse 6, eu não dividia o 359 por 6? Se eu dividir 359 por 6, o meu resto não vai poder ser 6. Então o resto seria 0, eu voltaria para o domingo. Tá bom? Então, quanto foi o meu resto obtido na divisão aqui? Não foi 5. Então, olha só, onde que deu o resto 5 aqui? Não foi exatamente no sábado? Se foi no sábado que deu o resto 5, qual que é a alternativa correta? É a alternativa E. Logo, o Natal, que é 25 de dezembro deste reino, neste ano aí deste reino, caiu em um sábado. Então, é isso que vocês têm que analisar. Olha só, a primeira questãozinha de calendário, gente, já foi com uma voadora com os 2 pés no peito. Por quê? Porque ele já falou que ele eliminou a segunda-feira e ele queria o dia de Natal. Então vocês têm que ficar atentos a todas as informações que estará presente onde? No enunciado. Então é isso que vocês têm que ficar atentos, as informações contidas. Aqui nós não dividiremos por 7, porque minha semana aqui não tem 7 dias. O rei aboliu a segunda-feira, então nós não poderemos contar a segunda-feira. Então dos 7 dias da semana, teríamos apenas 6, que não teríamos a segunda-feira, ok? Vamos ver a próxima questão? Olha só, questão número 2. Em um ano não bissexto, quando o primeiro dia do ano cai num sábado, o último dia de fevereiro cairá em uma segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Por que ele já teve que falar que é um ano não bissexto? Porque ele está falando o último dia de fevereiro. Porque se fosse bissexto, fevereiro teria 29 dias. Mas não é bissexto, então fevereiro terá 28 dias. Então veja bem, janeiro. Janeiro tem quantos dias? Janeiro tem 31 dias. E fevereiro? Fevereiro, como não é bissexto, tem 29 dias. Se eu tenho 31 dias e tenho 29... Opa, 29 não, né, gente? 28, porque não é bissexto. Se eu tenho 31 dias em janeiro e 28 em fevereiro, no total, quantos dias se passaram até ele querer chegar no último dia de fevereiro? Se passaram 59 dias. Não se passaram 59 dias? Bom,
Se passaram-se 59 dias, a minha semana neste aqui tem quantos dias? A minha semana aqui tem 7 dias, porque não foi abolida segunda-feira, igual na questão anterior. Aqui eu tenho todos, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então o que eu faço? Eu faço 59 e divido por 7. Tá bom? Por que eu vou dividir por 7? Porque a minha semana aqui tem 7 dias. Então seria por 8, que daria o quê? 56. E sobraria 3. Logo, o primeiro dia do ano caiu em qual dia? Não caiu num sábado? Sim, caiu num sábado, não é? Então se ele caiu no sábado, quando que terminou? Ou seja, pensa o seguinte, minha semana começa num sábado, aqui ó, tá começando num sábado. Então o 7º dia, ou seja, daqui uma semana, ela finaliza na sexta. Então eu tenho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então o 7º dia seria na sexta. Mas quanto que foi o meu resto? Não foi 6, não foi 3? Se foi 3, o que eu vou ter que contar? Se terminou na sexta, bom, a semana completa, as 8 semanas, terminou na sexta. Então eu tenho mais 3 dias a partir disto. Então, se terminou na sexta, eu tenho que contar mais 3 dias depois da sexta. Então seria o quê? Sábado, seria o primeiro dia contado a partir. Domingo, seria o segundo dia contado a partir da sexta, que termina a semana. E segunda seria o meu terceiro dia. Então aqui seria meu primeiro, meu segundo e meu terceiro dia. Então veja bem, o meu resto não foi 3. Então quando que terminou essa contagem? Quanto que foi o último dia do mês de fevereiro? Se deu o resto 3 da divisão, e o terceiro aqui caiu na segunda-feira, logo, a alternativa correta seria a alternativa A. Então, analisem uma situação. Vocês têm que pensar no seguinte, poxa, onde começa e onde que termina? Cara, se é uma semana com 7 dias e começou no sábado, ela não vai terminar no sábado, ela vai terminar na sexta. Então é isso que dá a pegadinha que muita gente acaba confundindo e errando questões desse tipo. Então vocês têm que ficar atentos a isso, como eu resolvi aqui. E sempre a gente trabalha aqui, ó, sempre com o resto. Então a gente tem as semanas completas e deu 3. Então significa o quê? Que depois que terminar aquelas semanas completas, tem que contar mais 3 dias para saber onde que caiu aquilo ali, tá bom? É isso que vocês têm que ficar atentos, tá bom? Vamos ver a próxima? Olha só. Considere datas grafadas no formato XY, Z, W, A, B, C, D. Como, por exemplo, 12/5/2018. No século XX, a última data que pôde ser grafada na forma descrita com todos os algarismos distintos ocorreu em para tudo. Por quê? Porque aqui você tem que pensar no seguinte, você tem que saber o que significa algarismos distintos. Algarismos distintos, gente, é o quê? Aqueles que não se repetem. Então, se eu já utilizei um algarismo, eu não posso voltar a utilizá-lo. Como nós temos aqui, ó, pense nessa data que ele deu aqui de exemplo aqui, ó. Eu não tinha utilizado o 1 aqui, então eu não poderia utilizar o 1 novamente ali. Igual aqui, eu não usei o 0 aqui, então eu não poderia tornar a usar o 0. Então tem que ser sem repetir os algarismos. E quem são nossos algarismos? Nossos algarismos serão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estes são nossos algarismos. Agora, como que a gente pensa quem foi a última data para isso? Ele está falando de século XX. O século XX terminou em 2000. Então foi de 1901 até 2000. Se for de 1901 até 2000, eu tenho lá o dia, tenho o mês e tenho o ano. Então foi 1900 e alguma coisa. Mas eu tenho que pegar o maior, não é? Se eu tenho que pegar o maior, eu começo pegando o maior algarismo para os anos. Então se foi para o maior, tem que ser, poxa, eu não posso tornar a usar o 9. Então agora, quem que é o maior fora o 9? Ficou o 8. Então, depois, quem que é o maior depois do 8? Já usei o 8 e o 9, então o maior seria o 7. Então, veja bem, o ano nós já encontramos, foi 1987. Como ele quer este ano em 1987, agora tem que pensar onde? No mês ou no dia? Eu tenho que pensar no mês, porque se ele quer a maior, eu começo do final para o começo, não do começo para o final. Do começo para o final não seria o maior, eu tenho que pensar do final para o começo. Bom, o ano eu já descobri, 1987. Se em 1987, olha que maravilha nas alternativas. Eu já elimino o quê? Eu já elimino 3. Então, se eu já elimino 3, agora vamos pensar o quê? Vamos pensar no mês.
Se eu já utilizei o algarismo 9, 8 e 7, quem que é o maior dos que sobraram? É o 6. Se é o 6, então é o mês 06. Então, setembro, o que acontece com setembro? Eu não posso utilizar. Poxa, por que eu não posso utilizar setembro? Que mês que é setembro? Não é o mês 09? Só que se eu usasse o mês 09, olha só, eu usaria o 9 aqui e o 9 aqui. E esses algarismos têm que ser distintos, então eu não posso fazer isso, porque eu não posso usar o 9 duas vezes. Eu posso usar cada um deles uma única vez. Então, quem que seria o meu mês aqui, que ele está em questão, é o mês 6. E o mês 6 representa quem? O mês 6 é o mês de junho. Então a resposta correta seria junho de 1987. E eu vou além nessa questão aqui. Eu ainda vou dizer para vocês qual é o maior dia. Qual que é o maior dia aqui? Poxa, o mês de junho, ele tem 30 ou ele tem 31 dias? Ele tem 30 dias, ele não tem 31. Então, ó, o 31 eu poderia colocar aqui, que seria o último dia dele, porque o 3 eu não utilizei, só que o 1 eu utilizei. Ah, não posso usar o 1 então. Ah, então eu poderia usar o 30. Poxa, o 30 eu não posso. Por quê? Porque o 0 eu já usei aqui. Ixi, então eu não posso usar ninguém na casa dos 30, então tem que ser na casa dos 20. O 2 eu posso usar? Posso, eu não usei o 2 ainda, então o 2 eu posso usar. Só que aí seria 29, mas o 9 eu já usei. 28, o 8 eu já usei. 27, o 7 eu já usei. 26, o 6 eu já usei. Então quem que seria o maior aqui? Seria 25. Então o maior possível seria 25 de junho de 1987. Mas ele não pedia o dia, ele pedia só o mês e o ano, tá bom? Então com isso a alternativa correta já seria a alternativa D. Olha só, essa questãozinha então foi basicamente para vocês pensarem o que seria algarismos distintos. Então vocês devem recordar o que são algarismos distintos. São aqueles que não podem se repetir. Então se eu já usei um deles, eu não posso usar nenhum outro, tá bom? Essa foi o grande X da questão, né? Entenderam? Olha só, vamos ver a próxima questãozinha. Os anos bissextos são aqueles acrescentados de um dia, ficando com 366 dias. Para saber se um ano é bissexto, basta verificar se o número que representa o ano ele é múltiplo de 4, exceto os múltiplos de 100, que não sejam múltiplos de 400. Bom, ele já falou toda a definição de ano bissexto aqui para vocês. E olha que questão simples. Quantos anos bissextos que há entre 2005 e 2013? Cara, ele só está perguntando entre 2005 e 2013. Mesmo que você não saiba fazer as contas aqui da divisão do ano bissexto, você deve pensar o quê? Você lembra entre 2005 e 2013 qual ano que foi bissexto? Se você lembrar um deles que foi bissexto, você já mata essa questão. Por exemplo, eu sei que o 2012 foi um ano bissexto. Cara, se 2012 foi um ano bissexto, ele falou até 2013, então o último que nós temos é 2012. Se o último que nós temos é 2012 e foi bissexto, quem foi o anterior a 2012? Ele foi 4 anos antes. Então seria 2008. Então 2008 foi um ano também, o quê? Bissexto. E antes de 2008, quem que seria? 2004. E depois de 2012? Seria o ano de 2016. Então foi 2016, 2012, 2008, 2004. Porém, no intervalo que ele está pedindo aqui, ele quer analisar apenas entre 2005 e 2013. Esse aqui não está no intervalo e este daqui também não está no intervalo. Logo, o meu intervalo só conta com 2008 e 2012. Alternativa B. Questãozinha tranquila essa para ser resolvida. Então é uma questão que você não pode perder na hora da prova, que é o diferencial, onde você pode ser aprovado no seu concurso ou não ser aprovado. Então são questões que você não deve perder jamais, elas não têm uma dificuldade grande para serem resolvidas. É mais um raciocínio que você tem que fazer, tá bom? Olha para a próxima questãozinha. O ano bissexto é aquele em que acrescentamos um dia no mês de fevereiro, perfazendo um ano com um total de 366 dias. São anos bissextos múltiplos de 4, exceto os que também são múltiplos de 100 e simultaneamente não são múltiplos de 400. Até aqui foi basicamente parecido com a questão anterior. Então ele só definiu para vocês o quê? Como que é formado um ano bissexto. Como que eu posso saber se um ano ele é bissexto ou não? Tá. Aí, de acordo com esta definição, de 2014 até o ano 3000, teremos um total de anos bissexto igual a... Vamos pensar no seguinte. Eu tenho que saber quantos anos que eu tenho de 2014 até 3000.
até o ano 3000. Quantos anos que eu vou ter aí? Então tem que contar 2014, 2015, 2016, até chegar no 3000. Então para isso eu faço 3000 menos 2014. E aí, analiso o quê? Quantos anos que eu teria. Então, ó, 10 menos 4, 6, 9 menos 1, 8, 9 menos 0, 9. E 2 menos 2, 0. Só que aí eu tenho que somar mais 1. Por quê? Aqui não é a contagem normal. Eu conto 2014 e estou contando o 3000. Então é 986 mais 1. Que dá 987. Se são 987, o que eu faço agora? Eu faço 987 de quantos em quantos anos que são bissextos? São de 4 em 4 anos. Então eu divido por 4. Dividindo isso daqui por 4, eu teria 2, que seria 8, sobraria 1, abaixo 8, 4, que dá 16, sobra 2, 27 seria 3, e aí, 3 não, perdão, seria 6, que daria 24, e sobraria resto 3. Bom, significa o quê? Que deu 246 e sobrou o resto 3. Mas beleza, então não completou ano bissexto aí. Só que, se seriam 246 intervalos de 4 em 4 anos, então daria 246 anos bissexto. Porém, eu tenho que pensar no seguinte aqui. Existem anos que eu estou pensando de 4 em 4 aqui, que também são múltiplos de 100. Quem são esses anos de 2014 até lá? É o ano de 2100, de 2200, de 2300, de 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900 e o ano de 3000. Então, eu tenho que pensar, poxa, se eu tiver algum aí que é múltiplo de 100, mas que não é múltiplo de 400, então eu tenho que retirar. Pega o 100, 2100. Ele é múltiplo de 100, mas não é de 400. Então, isso aqui retiraria da minha conta. O 2200, idem. Ele é de 100 e não é de 400. Então, eu tiro da conta. O 2300, ele também é o quê? Ele também faz parte dos múltiplos de 100 que não são de 400. Aí o 2400, ele é múltiplo de 100 e também é múltiplo de 400. Logo, 2400 eu não retiro da minha conta. Então, se eu não retiro 2.400, eu também não vou retirar o 2.800. Então, também não retiraria o 3.000. Logo, o que eu retiraria? O 2.100, 2.200, 2.300, aí, 2.500, 2.600, 2.700 e 2.900. Então, se eu tenho 246 e retiro todos esses que deram 7, eu teria 239. Logo, quantos anos bissextos que nós tivemos, ou vamos ter, podemos ter ainda, né, porque não chegamos no ano 3000, quantos anos bissextos que terá de 2014 até 3000? Serão 239 anos bissextos, que é o que nós temos na alternativa B. Esta questão aqui, pessoal, eu resolvi ela sem utilizar fórmulas, tá bom? É só de acordo com o que ele nos deu. Mas eu poderia utilizar uma fórmula para resolver essa questão, que seria através também de uma progressão aritmética, que é uma PA. Como assim uma PA? Ela pega, ó, de 2014, quem que era o primeiro ano bissexto? Era 2016. Então eu começaria por 2016 e iria até o ano de 3000. Então eu começaria de 2016 e iria até 3000. Então meus termos aí, o primeiro termo seria 2016 e o último termo seria 3000. E a razão desta PA? Não é bissexto? Então são de 4 em 4 anos. Então seria 2016, e aí 2020, 2024, até chegar em 3000. Então eu faria esta conta assim com o termo geral dessa PA. E encontraria o número de termos. Daí, desse número de termos que eu encontraria, eu só iria retirar quem? Aqueles que são múltiplos de 100 e que não são múltiplos de 400, que seria o 2100, 2200, 2300, o 2400 não entra na conta, e aí 2500, 2600, 2700 e 2900. Então eu retiraria esses daí e chegaria no mesmo resultado, que era 239. Então fica a dica para vocês como pode ser resolvida esta questão também, ok? Vamos para a próxima? Olha só, o mês de fevereiro de um ano bissexto só terá 5 sábados se começar em um... Poxa vida, ele está falando que o mês de fevereiro ele só terá 5 sábados se começar em um... O quê? Olha só, fevereiro geralmente tem 28 dias. Como ele está falando que este ano aqui ele é bissexto, fevereiro vai ter quantos dias? 29 dias.
correto? Se vai ter 29 dias, vamos dividir 29 por 7. Por quê? Porque uma semana ela tem 7 dias, para saber quantos dias exatos terá o mês de fevereiro aqui. Então nós teríamos aqui o seguinte, teremos por 4, que daria 28, e sobraria 1. Logo, este mês de fevereiro, ele teria 4 semanas completas, mais um dia. Agora, vamos pensar juntos. Gente, se uma semana começa no sábado, se o primeiro dia do mês começa no sábado, o último dia da primeira semana, ele vai terminar na sexta, porque não são 7 dias, então ele vai de sábado a sexta, que são 7. Agora, se a minha semana aqui, ó, começasse num domingo, tá bom? Desse dia aqui, ó, começasse num domingo, que é o que nós temos na alternativa B. O que aconteceria? Ela iria domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e acabaria no sábado. Então a semana completa, ela seria aqui e terminaria no sábado. Como o meu resto foi 1, eu ando mais um dia. Só que se eu ando mais um dia, meu próximo dia seria no domingo. Então eu teria 4 semanas completas e terminaria no domingo. E se fosse na quarta-feira, seria quarta. E aí depois o segundo dia aqui seria quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. E aí fecha a minha semana completa, porque são os 7 dias. Então se aqui eu teria 4 vezes completo, por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 4 semanas completas mais um dia. Então eu fecharia essas 4 semanas completas e pegaria apenas a quarta-feira. Mas ele quer que tenha 5 sábados. Do jeito que eu fiz o primeiro aqui, eu vou ter 5 domingos. Do jeito que eu fiz o segundo aqui, eu vou ter 5 quartas-feiras. Agora, então quando que eu vou ter 5 sábados? Se eu começar no sábado. Então olha só, se eu começo no sábado, quem vai ser os próximos? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aí fecha a minha semana, não é? Então eu teria 4 semanas dessa daqui inteiras, completas, mais um dia. Então eu fecharia essas 4 semanas e voltaria pro sábado. Então eu teria quantos sábados? Eu teria 5 sábados. Então só terá 5 sábados se começar em um sábado. Por isso que a alternativa correta foi a alternativa A. Olha só, questãozinha mais de senso crítico para vocês. Então são 4 semanas completas mais um dia. Lembre-se, se você começar a semana num domingo, ela não vai terminar no domingo. Ela termina no sábado. Aí começa a próxima no domingo e termina de novo no sábado. E assim sucessivamente. Então é isso que você tem que ficar atento, tá bom? Próxima questão. Os anos bissextos possuem 366 dias. Ou seja, um dia a mais do que os anos não bissextos. Esse dia a mais, ele é colocado no final de fevereiro, sendo seu 29º dia. Será um ano bissexto aquele que começar em uma segunda-feira e terminar em um ou uma? Cara, vocês nunca fizeram essa análise para o aniversário de vocês? Quando que seu aniversário cai? Numa sexta? Em um ano? No outro ano ele cairia em um sábado, se não fosse o quê? Bissexto. Se fosse bissexto, ele cairia em um domingo. Então é isso que vocês devem analisar aqui. Pense também como se fosse vocês no seu aniversário. Eu sempre penso isso. Porque olha só, se um ano começa num domingo, ele termina num domingo. Se o ano começa numa segunda, ele termina numa segunda. Isto para não bissextos. Para bissextos, se ele começa no domingo, ele termina na segunda. Aí o próximo ano começa em uma terça-feira. Então olha só, o que ele pergunta neste exercício? Será um ano bissexto aquele que começar em uma segunda-feira. Então, o ano começou em uma segunda-feira. Se não fosse bissexto, terminaria quando? Terminaria também numa segunda-feira. Como ele é bissexto, eu tenho que contar mais um dia. Então, se ele começa numa segunda-feira, ele vai terminar em uma terça-feira. Então, é só analisar isso. Se o ano começa numa segunda, ele termina numa segunda. Então, dia 1º de janeiro é numa segunda, dia 31 de dezembro é numa segunda. Se não for bissexto. Se for bissexto, dia 1º de janeiro numa segunda, dia 31 de dezembro será em uma terça-feira, que é o que a questão nos traz aqui. Vamos ver a questão número 8 direto aqui, olha só. Por quê? Porque é bem parecida. Até o enunciado se parece bastante, olha só. Os anos bissextos têm 366 dias, um a mais do que aqueles que não são bissextos. Esse dia a mais ele é colocado sempre no final do mês de fevereiro, que nesses casos passa a terminar no dia 29. Ok, bem parecido com a questãozinha anterior. Porém, olha só,
Se um ano bissexto começa, um ano bissexto, ó, o ano ele é bissexto, ele começa numa segunda-feira. Então, o ano, ó, olha só a diferencial. O ano seguinte termina em uma ou o quê? Vamos pensar neste ano que nós estamos falando aqui, que é o nosso ano bissexto. Ele começa em uma segunda. Se ele começa numa segunda, ele não termina numa segunda, ele termina em uma terça. Então, esse ano em questão, que é o bissexto, ele vai terminar em uma terça. O próximo ano, que ele não é bissexto, ele vai começar em que dia, então? Se esse ano que é o bissexto termina numa terça, o ano seguinte, que não é bissexto, ele começa em uma quarta. Mas se ele começa em uma quarta, o que você deve analisar? Quando que ele vai terminar? Se ele começa em uma quarta, cara, ele vai terminar quando? Se ele não é bissexto, ele termina em uma quarta também. Então ele termina em uma quarta. É isso que é feito a análise aqui. Porque é o final do próximo ano, não é daquele ano bissexto, do próximo ano, que consequentemente não vai ser bissexto, porque o anterior já foi bissexto. Então, se o ano que não é bissexto começa numa quarta, obviamente ele terminará em uma quarta-feira, que é o que nós temos na alternativa D. Por isso que ela é correta. Essas duas questõezinhas que nós acabamos de ver batidas aqui são bem parecidas. Porém, você tem que ficar atento ao quê? A todo o enunciado. Então, é a interpretação da situação-problema que ele vai te trazer. Neste caso aqui, ele queria saber quando que ia terminar o próximo ano. Então, ele fala que o ano bissexto começa naquele dia e vai terminar um dia depois daquele. Então, ele quer saber do próximo. Aí, você tem que fazer toda aquela jogadinha, aquela análise, para saber quando começa, quando termina um e depois o seguinte, beleza? Vamos ver a próxima questão? Questão de número 9. Olha só. Em certo ano, o mês de abril termina em um domingo. É possível determinar o próximo mês a terminar em um domingo? Será que isso vai ser possível? Cara, sim ou não? Vamos ver. Se ele está falando que termina o mês de abril. Depois do mês de abril vem o mês de maio. Depois, junho. Depois, julho. Depois, agosto. Setembro. Outubro. Novembro. E aí termina o ano em dezembro. Para saber se vai terminar, se o mês de abril termina aí em um domingo, o próximo mês, para terminar em um domingo, ele tem que ser um múltiplo de 7, porque senão não dá certo. Por quê? A minha semana, ela não tem 7 em 7 dias, então se ela vai ter de 7 em 7 dias, quando ele tiver resto 0, significa que termina também exatamente em um domingo. Mas maio tem quantos dias? 30 ou 31? Maio tem 31 dias. Junho tem quantos? Junho tem 30. Julho, 31. Agosto, repete o 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. E dezembro, 31. Agora, vamos ver se somados algum desses daqui vai ser múltiplo de 7. Se fosse só em maio, seria 31. 31 é múltiplo de 7? Dá para dividir 31 por 7? Não. Somado agora com os de junho, com os 30 de junho, iria para 61. 61 é múltiplo de 7? Não. Julho seria mais 31, então seria 92. O 92, ele é múltiplo de 7? Não. Agosto mais 31, seria 123. 123 é um múltiplo de 7? Dá para dividir por 7? Não. Então soma 30 de setembro. Mais 30 de setembro seria 153. 153, ele é múltiplo de 7? Não. Dá para dividir por 7? Não. Então vamos para o próximo. Mais 31 de outubro, dá 184. 184, que é o de outubro, dá para dividir por 7? Não. Também não dá para dividir por 7. Então soma mais 30 para o de novembro. Aí iria para, vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Seria 214. 214 é um múltiplo de 7? Dá para dividir 214 por 7? Não, não dá. A divisão não dá exata. Cara, será que não vai ter nenhum, então? Mas vamos somar dezembro. Então, soma mais 31 de dezembro. Daria 245. Se você parar para analisar, 245 dá para dividir por 7. Por quê? Porque 245 dividido por 7 seria quanto? Ó, 245 dividido por 7. Daria 3, seria 21, sobraria 3, abaixaria o 5.
e aí seria por 5. Então daria exato. Então quem seria o próximo mês a terminar em um domingo? É aquele cujo resto dá 0. Que foi qual mês? Foi no mês de dezembro. Então a gente pode determinar sim. Então essa alternativa aí já está errado. Daí, olha só por que ela também estaria errada desde o início, gente. Porque não se sabe se o ano seguinte ele é bissexto ou não. Ou não chegaria nem ao ano seguinte. Então não importa. Agora, olha só. Sim, será o mês de dezembro do mesmo ano. Porque foi o mês de dezembro que eu encontrei. Aí nós temos aqui a resposta como correta, alternativa C. Pessoal, essa questão aqui é você analisando os seguintes meses. Poxa, mas você vai lembrar daí na hora da prova que maio é 31, junho é 30. Eu até hoje tenho um pouco de confusão nisso. Sabe o que eu faço? Eu conto com meus ossinhos aqui da mão. Tudo que eu começo em janeiro, onde tem o ossinho. Então, janeiro, 31. Fevereiro não tem 31. Março, 31. Abril não tem 31. Maio, 31. Junho não tem 31. Julho tem. Agosto volta no mesmo. Setembro não. Outubro tem. Novembro não. Dezembro tem. Então, eu conto todos os ossinhos da mão aqui. Lá, minha avó me ensinou isso quando eu era bem pequeno. E eu guardo isso até hoje, porque é importante. E eu sempre olho por aqui os meses do ano que tem 31 dias. Fica a dica para vocês, tá bom? Vamos ver a próxima questão? Olha só, questão de número 10. Sabe-se que em outubro de 2007, nossa, lá vem X. Os dias X e 3X ocorreram em um domingo. Beleza, até aí tudo bem. Lembrando que anos bissextos são números múltiplos de 4, então o próximo ano que os dias X e 3X de outubro ocorrerão novamente em um domingo, será o quê? Cara, vamos pensar. Tem que pensar que daqui quantos anos, ou seja, qual é o próximo ano em que os dias X e 3X vai ocorrer também em um domingo. Eu guardo sempre isso, como falei para vocês agora há pouco, como se fosse a data do meu aniversário. Então, se a data do meu aniversário cair num domingo esse ano, o ano que vem ela cairia em uma segunda-feira, se não fosse bissexto. Se a data do meu aniversário cai nesse ano, domingo, e o ano que vem é bissexto, então o ano que vem ela vai cair em uma terça-feira. Agora, vamos analisar os anos que nós estamos aqui. Ó. Nós estamos em 2007, X e 3X foi em um domingo, ok? Quem que seria o próximo? 2008. 2008 foi um ano chamado de bissexto ou não? Sim, ele é múltiplo de 4, não é múltiplo de 100, então ele é bissexto. Então, se ele é bissexto, olha só, em 2008, que dia da semana que cairia o dia X e 3X? Cairia em uma segunda? Não, porque se fosse assim eu contaria apenas um dia. Então não foi numa segunda, foi em uma o quê? Terça, porque eu pulo mais um. Lembra que são 52 semanas exatas, mais 2 dias quando for bissexto. Então são os mais 2 dias. Se for domingo, vai ser segunda, terça-feira. Então 2008 foi numa terça. E 2009? Agora, 2009 não foi bissexto, então conta só mais um dia. Então seria em uma quarta. 2010 seria em uma quinta. 2011 seria em uma sexta. E 2012? 2012, o que acontece? O 2012 ele volta a ser o quê? Um ano bissexto. Então eu conto mais 2 dias. Em vez de ser para sábado, vai ir para domingo, que é o que ele pede. Ué, mas importa quem é o dia X e quem é o dia 3X? Não me importa. O que importa é o dia da semana que ele caiu, que foi no domingo. Então ele vai tornar a cair em um domingo no ano de 2012. Ou seja, em 2012 ele caiu novamente o X e o 3X em domingo. Então essa questãozinha aqui não pedia para vocês calcularem o valor do X e do 3X. Olha, X e 3X já entra em desespero para tentar calcular alguma coisa. Não, ele não me interessava. Só me interessava que aquele dia X e o do 3X caiu exatamente em um domingo. Então, quando que vai tornar a cair em um domingo? É isso que vocês têm que analisar, para a partir de se vai ser bissexto ou se não vai ser bissexto. Tá bom? Beleza? Vamos ver a última questão e matar essa aula de calendários. Última questãozinha. Fabiana caminha todos os dias, exceto aos domingos. Bem fitness ela. As segundas, quartas e sábados, ela caminha 20 minutos. As terças e quintas, ela caminha por 15 minutos. E as sextas, por 30 minutos. De acordo com as informações, se hoje é quinta-feira
Então, se hoje é quinta-feira, quantos minutos Fabiana caminhará? Daqui a 319 dias. Poxa, eu tô falando de semanas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e ele fala que desses dias da semana aí ela caminha um tempo diferente. Então ele quer saber daqui a 319 dias. Se a minha semana tem 7 dias e ele quer saber daqui a 319, o que eu faço novamente? 319 dividido por 7 e analiso o resto da minha conta. Então, ó, 319 dividido por 7 seria quanto? Seria 4, que daria 28, sobraria 3, e 9, que seria 5. Nossa, que 4 horrível que ficou aqui. Então seria 4, aí seria 5, que seria 35, e sobraria 4. Esse resto aqui é o que me importa, é o que eu vou ter que analisar. Então, que dia que é hoje, dessa semana que ela está falando? Não é quinta? Então, se hoje é quinta, seria resto 0. Sexta, seria resto 1. Sábado, seria resto 2. Domingo, seria resto 3. E segunda, seria o meu resto 4. Meu resto aqui não foi 4? E aqui o meu resto 4 não quer dizer que seria na segunda-feira? Bom, se seria na segunda-feira, cara, quantos minutos que ela caminha às segundas, quartas e sábados? De segunda, de quarta e de sábado ela caminha por 20 minutos. Então, como caiu numa segunda-feira, ela vai caminhar 20 minutos. É o que nós temos na alternativa C. Olha só, para fechar então, essa questãozinha aqui, de novo, deu a quantidade de dias depois daquela determinada situação. Então você pega aquele total, divide pela semana, que nesse caso eram 7 dias, e aí a partir daquele dia que ela estava na quinta-feira. Aquele dia seria o seu resto 0. Aí seu resto 1 seria o próximo dia, seria a sexta. Seu resto 2 seria no sábado, seu resto 3 no domingo. E assim sucessivamente, até você chegar e fechar a semana. Mas como o meu resto dessa divisão aqui foi 4, e no quarto dia após a quinta-feira ali, ó, foi na segunda-feira, então é lá que está decorridos 319 dias. E como era uma segunda-feira, quantos dias que ela caminha numa segunda-feira? Ela caminha por 20 minutos. Por isso que a alternativa correta foi a alternativa C. Beleza, pessoal? Finalizamos nossa aula de calendários. Grande abraço e até a próxima.